Olá, turma! Então vamos dar continuidade, à nossa matéria sobre os tipos de reprodução. A gente viu sexuada e assexuada e a gente vai ver o desenvolvimento dos embriões, o desenvolvimento embrionário, que é importante para que a gente conheça melhor essa espécie em questão. Então, muitas coisas a gente descobre através do conhecimento da embriologia, tá? Então, vejam só. Para que ocorra a reprodução sexuada, eu preciso da gametogênese e preciso também da fecundação, união entre espermatozoide e óvulo, que são haploides. Isso significa que eles passaram pelo processo de meiose, pela divisão celular de meiose, ficando com a metade dos cromossomos que lhe deu origem, Então, aqui as pessoas sendo diploides têm os gametas haploides. No caso do ser humano, 46 cromossomos do homem, 46 da mulher, e tendo, portanto, metade dos cromossomos nos gametas, 23 e 23, certo? Então, a gente vai ver o desenvolvimento inicial, que é essa fase aqui. É isso que a gente está estudando, começou a estudar na última aula, e a gente vai finalizar na aula de hoje, tá? Então, é principalmente essa fase aqui, tá? Em que o zigoto formado, ele vai se desenvolver dentro do antigo óvulo. Vejam a parede aqui azul, ó, é a mesma parede aqui que eu tenho nessas células embrionárias. Então, quer dizer que ele se desenvolve dentro do antigo óvulo, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente viu já na aula passada a fecundação externa, onde machos e fêmeas jogam os gametas na água, E ocorre a fertilização na água com a metamorfose, no caso do sapo, tá? E a fecundação interna, em que o espermatozoide é depositado dentro da fêmea, tá? Agora a gente vai falar sobre a embriologia, coisa que a gente já falou na aula passada, faltava vocês verem esses slides da prof, tá? Para a gente falar sobre embriologia animal, a gente tem que conhecer os diferentes tipos de ovos, ou melhor, os diferentes tipos de ovócitos, que seria, entre aspas, aí os óvulos, femininos. Então, vocês vão ver aqui um óvulo, ou ovócito, oligolécito ou isolécito. Lécito significa vitelo, ou seja, essas bolinhas amarelas aqui que são os nutrientes que vão manter o embriãozinho vivo enquanto ele estiver aqui nesse desenvolvimento ovo, certo? Então, isolécito é distribuído esse vitelo de forma homogênea, tá? E já no oligolécito é a mesma coisa, pouco vitelo, porém distribuído de forma homogênea, não tem nenhum lado com mais e nem outro lado com menos. Já no tipo de ovo heterolécito, o que eu tenho? Eu tenho um lado com mais nutrientes do que o outro, um lado com mais vitelos do que o outro, lembrando que lécito significa vitelo. Heterolécito, uma quantidade variável de vitelo dentro dessa célula ovo. Então, eu vou ter um lado com mais e um lado com menos, certo? O lado que vai ter mais vitelo eu chamo de polo vegetativo, e o lado com menos vitelo, em que eu tenho núcleo, eu vou chamar de polo animal, certo? Aí eu tenho o ovo telolécito ou megalécito, o nome já diz mega, muito vitelo, que é todos os animais ovíparos, aqueles que botam ovo, como por exemplo as aves, os répteis, o ornitorrinco, que é um mamífero ovíparo, certo? E eu tenho o centrolécito, em que o vitelo está no centro, E aí, nesse caso, eu tenho os artrópodes. Então, como exemplo de oligo ou isolécito, eu tenho os mamíferos placentários, Então, todos nós, todos os que nascemos
do útero da mãe já com condição de desenvolvimento. Então, ser humano, coelho, vaca, cavalo, certo? Aqui vocês vão ver o heterolécito. Esse heterolécito nós encontramos, por exemplo, nos anfíbios, nos anelídeos, tá? Aqui são todos os animais que botam um ovo e aqui são os artrópodes. O que seriam os artrópodes? Aqueles animais que têm pernas articuladas, os primeiros da linha de evolução, como os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Vocês vão começar a estudar sobre isso ainda esse bimestre, certo? Aqui eu tenho os tipos de segmentação. Então, cada embriãozinho de cada grupo desse, de acordo com esses tipos de ovos aqui, ou óvulos, eles vão se desenvolver de formas diferentes, como a gente tá vendo aqui. Então, é isso aqui que eu vou entender. Segmentação também pode ser chamado de clivagem. O que vem a ser segmentação ou clivagem? É a divisão celular sem o aumento da massa celular. Vejam que no início as células são bem grandes e conforme vai ocorrendo a divisão, elas vão se tornando menores, tá? E isso por quê? Porque ela tem que atingir o tamanho de uma célula de um animal da espécie, certo? Essas células iniciais são muito grandes para essa espécie. Então, eu tenho que atingir o tamanho de uma célula comum, certo? Então, por isso que vai diminuindo. Então, o que vem a ser? Divisão celular sem o aumento da massa celular. Por isso que eu não falo só divisão celular, eu chamo de clivagem, ou eu chamo de segmentação. Reparem que tudo acontece dentro do antigo óvulo. Então, aqui era o óvulo, né? O início ali era o óvulo, olha. E ele foi se dividindo, depois que houve a fecundação aqui, ele foi se dividindo dentro do antigo óvulo. Quando chegar aqui no útero, né? Que vai ocorrer, o blastocisto vai estourar, liberando esse embriãozinho de dentro do óvulo, certo? Quando une espermatozoide mais óvulo, aí sim eu chamo de zigoto. Forma-se o zigoto. N mais N, 2N. 23 mais 23, 46 cromossomos. A partir daqui ocorre mitose, mantendo o número de cromossomos. Então, aqui eu dividi no meio, formei 2, dividi cada uma no meio, formei 4, todas através de mitose. Essa divisão, ela é holoblástica, total e igual. Holo significa todo. Em toda a extensão vai ocorrer divisões e as células vão ter praticamente o mesmo tamanho. Entre elas aqui, né? Certo? Ah, professora, você falou que vai diminuindo. Claro, vai diminuindo, mas dentro aqui eu tenho todas quase do mesmo tamanho, certo? Então, holoblástica total, em toda a extensão do óvulo eu vou ter célula do antigo óvulo, né? E vai ser igual porque todas vão ter o mesmo tamanho, certo? Holoblástica total e igual. Para quem acontece isso? Para nós, mamíferos placentários. Então, para quem tem o ovo isolécito ou oligolécito. Certo, gente? Então, aqui eu tô vendo essa fase final aqui, ó. Daí eu tenho 8 células, daí enche de célula parecendo uma amora, e eu vou chamar de mórula. E aqui começa a entrar líquido aqui dentro com a finalidade de estourar a antiga parede do óvulo e desta forma eu liberar o embriãozinho que está ali dentro, certo? Eu chamo essa fase de blástula para todas as espécies. Porém, para os mamíferos placentários, o certo é eu chamar de blastocisto, porque forma um cisto de líquido aqui dentro. Aí eu divido, essa área seria a área do blastocele. Cele significa lacuna, né? O espaço vazio que eu tenho aqui dentro com um líquido, né? E aqui eu vou ter células embrionárias circulando todo esse antigo óvulo, chamado de trofoblasto, que é quem vai dar origem às membranas da placenta.
Então, as membranas amnion, alantoide, que envolvem o bebezinho, têm origem do próprio bebê, certo? Das células do próprio embrião. E aqui eu tenho um grupo de células chamados de embrioblasto, que dá origem ao bebezinho, ao embrião. Então, aqui vai dar origem à placenta e aqui vai dar origem ao embrião. Então, blastocisto, para quem? Para os mamíferos placentários, eu vou chamar de blastocisto. Aqui eu estou vendo um outro tipo de segmentação ou clivagem, que é dos óvulos heterolécitos. E aí eu vou chamar de holoblástica, quer dizer que em toda extensão eu vou ter divisão, só que elas vão ser desiguais. Olha aqui, essa aqui é dos mamíferos placentários, quase todas com o mesmo tamanho, né? Agora, dos animais que são heterolécitos, como por exemplo anfíbios, alguns moluscos e os anelídeos, o que eu vou ver? Eu vou ver que eu vou ter um lado com células menores e outro lado com células maiores. Isso porque eu tenho divisão variável da quantidade de vitelo. O lado que eu tenho mais vitelo, as divisões serão mais lentas e, portanto, as células serão maiores, certo? Do que o outro lado. Então, eu vou ter áreas com células menores e áreas com células maiores, tá certo? Sobre isso, eu tenho um videozinho para vocês. Deixa a prof não tinha deixado pronto aqui. Vamos ver se o computador da prof vai ajudar. Aqui, acho que é esse. Então, esse vídeo, ele mostra o desenvolvimento embrionário, né? E a metamorfose dos anfíbios, mais especificadamente da perereca, da rã, do sapo, tá? Então, a gente vai ver aqui rapidinho, deixa eu só abrir. Ele não vai mostrar a clivagem, tá? Porque é filmado, né? Então, você não iria conseguir ver isso, esse processo certinho. Então, ele vai mostrar de outra forma. Vamos aguardar só um minutinho. É esse mesmo. Olha o desenvolvimento, né? Aqui o que eu tô vendo, ó? Eu tô vendo a fêmea e o machinho. Um jogou óvulo, o outro jogou espermatozoide. E aí vai ter a fecundação. Vai ficar aqui para ver o desenvolvimento. Olhem só, já tem o desenvolvimento. Contra a luz a gente consegue ver, né? Então já tá tendo desenvolvimento lá dentro do antigo óvulo, dos embriãozinhos. Deixa eu só abaixar o volume aqui, baixar. Então a gente consegue ver, olha, o desenvolvimento aqui dentro. Reparem que ele tá em uma folha, né? Mas a gente sabe que o girino tem que se desenvolver na água, então provavelmente isso aqui vai cair lá na água. Tá mostrando os dias para o desenvolvimento, né? 14 dias, demoradinho, né? E aqui já tá caindo, olha, já tá se soltando. E ele tem que cair na água, tá? Até porque a respiração dele é através de brânquias. Todo mundo já viu aqui em Castro o girino, né, gente? Há um tempo atrás, a cidade era conhecida como Cidade dos Sapos, né? Dizem, tem uma lenda que diz que a gente chegou a mandar sapo para São Paulo, como uma forma de equilíbrio ambiental que eles precisavam lá. Hoje em dia, a gente tem muito pouco sapo. Então, vejam a metamorfose acontecendo, aparecendo um membro posterior e depois vai aparecer o membro anterior também. Olha aqui, ó. Já tá ali dentro, né? Só falta escapar. E aqui a gente vê a metamorfose acontecendo. Muito interessante a natureza, né, gente? Respiração através de brânquias, ele tira o oxigênio da água, ó, por isso que toda hora fica mexendinho a boquinha dele, né? E quando ele sai, a respiração vai ser pulmonar e cutânea, através das mucosas, né? Então vejam só, ele tá num processo de respiração aqui, né? Então aqui já quase pronto, ele ainda tava com o rabo lá, aqui já tá sem o rabo, já completa a metamorfose, certo? Por isso que é chamado de anfíbio, metade da vida na água,
e metade da vida no solo, mas nunca com independência da água. Ele tem a pele nua, isso significa que ele desidrata muito facilmente. Além de que parte da respiração dele precisa ser pela pele. Então a pele tem que estar úmida também, tá? Certo, gente? Então vamos finalizar por aqui essa parte, né? Não vão desligar o vídeo aí, ainda tem mais, gente. Então, dando continuidade aqui. Então, a gente viu os ovos heterolécitos. Além dos ovos heterolécitos, nós também temos os telolécitos ou megalécitos, com muito vitelo. Aqueles que têm a gema do ovo. Então, são todos os animais que botam ovo, né? Então, inclusive o mamífero ornitorrinco. Então, nós temos répteis, aves, mamíferos ovíparos, né? Como, por exemplo, o ornitorrinco, dentre outros, tá? Então, ela é uma segmentação meroblástica, porque ela não acontece em todo o antigo óvulo, é só em um pedacinho, só na parte do polo animal. Ela é, portanto, parcial e discoidal, tá? Por isso, inclusive, ó, que o embriãozinho ele cresce só em cima, fica a gema ali para fora. Inclusive, quando o pintinho vai nascer e ele ainda tem um restinho de gema, essa gema fica dentro da barriguinha do pintinho para ele durar um dia sem ração, até sair do incubatório e ir para granja, certo? Então, a gente vê aqui, ó, o desenvolvimento. Aqui eu tô vendo o vitelo, ó, certo? Tem o desenvolvimento, aqui é o polo animal, já tem aparecendo lá ali, ó, no 8º dia, como que fica, olha, a gema ainda tá ali, ele tá aproveitando dos nutrientes da gema. Tem aqui, ó, com 12 dias e assim por diante, até chegar ali com 21 dias o nascimento do pintinho. Vejam que com 19 dias ainda tem a gema, essa gema fica dentro do abdômen do pintinho, e ele nasce com uma reserva energética. Certo? Então, aqui a gente tá vendo, ó, ovo infértil, que é aquele que tem até uma pontinha branca, mas ela é cheia de bolhas, ela não é bem redondinha. Já o ovo fértil, fertilizado, que eles chamam de galado, né? Que então, ele vai ter um círculo bem redondinho, que é maior, né? Sem nenhuma bolha. Então, aqui tá demonstrando, né, esse blastodisco. Lembra que eu falei que é blastocisto? Ó, blastocistos de mamífero, essa fase que quase vai estourar aqui, que enche de líquido. No caso dos animais que tem ovo megalécito, que bota um ovo, a gente chama de blastodisco, que é só na superfície ali da gema que tem o desenvolvimento, certo? Aí, por último, nós temos os ovos centrolécitos, que são aqueles em que ocorre o vitelo apenas no centro, como de todos os artrópodes, insetos, crustáceos. Ela é meroblástica também, porque ela é parcial e superficial. Inicialmente eu tenho as divisões celulares no centro, migram para a periferia e aí eu tenho o desenvolvimento. Sobre isso eu também tenho um outro vídeo, gente. O desenvolvimento da famosa joaninha. Então vamos aguardar aqui, só o computador da prof ajudar. Ixi. Então ali ele vai demonstrar no vídeo, pessoal. Claro que não vai demonstrar essa segmentação, né? Porque é por câmeras que foi gravado. Então ele vai demonstrar o processo inicial de desenvolvimento dentro do ovo. E depois, aí. Aqui, ó. E depois ele vai demonstrar a metamorfose que acontece também com a joaninha. Então, interessante o vídeo. Vamos lá. Então, o ovinho aqui da joaninha, né? Aqui a gente tá vendo predadores. Primeiro dia, segundo dia, olha,
a quantidade de vitela, aquela parte amarelinha, está diminuindo. No 5º dia já está nascendo as joaninhas. Aproveitaram tudo aquele vitelo. Que cena mais feia, né, da gente olhar. Nada de bonitinho como as joaninhas são, né? Então uma coisa muito estranha, né? E ela não tem nada a ver com a joaninha, fase larval também, né? Então aqui ela é uma grande predadora dos pulgões, né? Então a gente tá vendo ela num processo de alimentação. Aqui, olha, nada a ver com a joaninha. Ela vai passar por uma metamorfose, né? Como com a borboleta, né? Encapsulada. E dessa forma aqui a gente vai ver ela ir se transformando aos poucos na joaninha que a gente conhece. Então ela está se desenvolvendo, passando pelo processo de metamorfose. Que dia 30 já, né? Olha só ela saindo aqui, gente. Muito interessante, né? Tem vários tipos de joaninha com colorações variáveis, né? A mais famosa é a vermelha com bolinha preta, mas existem outras. Aí o desenvolvimento da asa, né? Anteriormente não tinha capacidade de voar, a joaninha já com capacidade de voar. E aqui a famosa joaninha. Variadas cores e formatos. E é isso aí. Isso que eu queria mostrar para vocês. Ali ela consumindo, né, sendo predadora do pulgão. Então, gente, a gente viu os 4 tipos de óvulos e os quatro tipos de segmentação, tá? E aí nós vamos para a próxima fase. E depois, prof, que escapou do antigo óvulo, que agora vai começar a tomar formato, a gente passa pelo processo de gastrulação. Ou seja, ele vai começar a tomar o primeiro formato do embrião, que é aquele que a prof desenhava no passado, né? Que parecia que com aquele negocinho que a gente coloca no pescoço para viajar, ou com a tampa da privada, que alguns alunos falavam, né? Então, é o primeiro formato nosso. E nesse formato, nós vamos ter ectoderme e endoderme. Nós também temos a mesoderme, tá? Aqui dentro nós temos o arquêntero, que vai ser relacionado com o nosso intestino primitivo. É ele que vai dar origem ao intestino que nós conhecemos. Acho que tem mais uma imagem disso. Ó, aqui a gente tá vendo já a mesoderme, que ela se origina da endoderme. Então, nós somos triblásticos, porque nós temos os 3 tecidos embrionários. Nós temos ectoderme, mesoderme, em amarelinho, endoderme. Aqui o intestino primitivo, que é o arquêntero, que é um vazio. E aqui é o blastóporo, tá? Então, a gente já vai entender isso aí, ó. Então, aqui eu tenho o arquêntero, que é o intestino primitivo, e o blastóporo, que é o orifício que dá de encontro com o arquêntero, com o intestino. Se é o orifício do nosso intestino primitivo, esse orifício aqui pode dar origem à boca ou ao ânus. Se der origem ao ânus, como todos os cordados e equinodermos, aí a gente chama de deuterostômio. Se der origem à boca, aí a gente chama de protostômio. Todos os animais, né, ele dá origem à boca. Então, desde lá da água viva, aí os artrópodes, os moluscos, os plateumintes, os anelídeos, todos eles são protostômios. Quem que é deuterostômio, que dá origem ao ânus? Os cordados, peixes, aves, mamíferos, répteis, anfíbios
e também o grupo da estrela do mar, tá? Depois vocês vão estudar que tem os protocordados também, certo? Mas isso daí fica na parte do reino animal. Então, vejam só, tem outra coisa que a gente precisa saber. O prof vai voltar um pouquinho. Então, aqui, ó, nós vamos entender que quando forma a mesoderme, tem uma área aqui dentro que forma um vazio, que é chamado de celoma. Será que a prof não tem nenhuma imagem melhor? Então, a gente tem um vazio lá que é chamado de celoma. Esse vazio é muito importante, porque ele que vai dar a parte vazia do nosso corpo, né? Então, entre um órgão e outro, não tá tudo grudadinho, certo? Quem não tem celoma, que é esse orifício da área da mesoderme, é chamado de acelomado. Lembra que em biologia A significa não, né? Então, não tem celoma. E aí, ele vai ter uma coisa só, não tem orifício, não tem uma área vazia, que é essa área em branco aqui. Então, ele vai ser compactado, como, por exemplo, a tênia, que é um plateuminte, que é um verme achatado, certo? Ela é acelomada, ela tem uma constituição maciça, certo? Já nós temos aqueles que são celomados, como nós, que nós não somos inteiramente maciços, nós temos espaços entre uma coisa e outra, que aí a gente chama de celomado, certo? Então, por isso nós não somos achatados, né? Eu até brinquei lá falando, se a gente fosse como os acelomados, nós seríamos como lá no Chaves, que às vezes o senhor Madruga, acontece alguma coisa, ele fica achatado igual uma madeira lá, né? Já viram algum episódio assim? A gente seria daquele jeito, né? Achatado. Então, desta forma, nós somos celomados, que nós temos esses orifícios chamados de celoma, tá? No desenvolvimento embrionário, lógico. E aqui temos os nematóides, que eles são chamados de pseudocelomados, porque eles têm o orifício, ó, tem a parte branca, mas a parte interna não é revestida por vermelho. Olha, tá vendo que aqui tá revestido por vermelho? E o que vem a ser o vermelho? Vem a ser a mesoderme. Então, vamos dizer aqui, nos celomados, o orifício é exclusivo da mesoderme, tá? Então, eu tenho vermelho aqui, todos os lados vermelho. Então, é exclusivo da mesoderme. Já nos pseudocelomados, ele divide esse orifício metade, faz fronteira aqui com a endoderme e outra metade com a mesoderme. Tá entendido? Então, aqui, quem que é acelomado? Nós temos os plateumintes, vermes achatados. Quem que é pseudocelomada? Só os nematóides. E quem é celomado? Todos os demais, tá? Então, moluscos, artrópodes, anelídeos, nós cordados, os equinodermos, que são as estrelas do mar, todos somos aqui celomados, certo? Então, aqui a gente tá vendo o exemplo certinho como que eu trataria essa forma, né? Os plateumintes, vermes achatados, ó, são maciços, né? Os pseudocelomados, ó, tem a parte vazia aqui, tá? E os celomados, como os anelídeos, ó, que é a minhoca. Ela tem celoma verdadeiro, tá? Como a gente já tinha aprendido anteriormente. Aí, gente, sobre ser triblástico, tirando os poríferos que não tem classificação de triblástico, nem de diblástico, e não tem classificação sobre a parte da blástula, porque não chega até essa parte, tá? Aí, água-viva é diblástica, ou seja, ela é assim, ó, só tem ectoderme e endoderme. Todos os demais animais que existem, artrópodes, moluscos, equinodermos, todos os que existem, eles vão ser triblásticos, tá? Então, nós somos triblásticos. Isso significa que eu tenho ectoderme, endoderme e mesoderme também, tá? Nós somos triblásticos, celomados e deuterostômios, porque o blastóporo dá origem ao ânus, certo? Gente, é muito, muito, muito importante esses nomes. Não é só agora que vocês vão escutar. Nós vamos falar sobre isso várias vezes e vai ser cobrado várias vezes de vocês nas provas, certo?
Então, dando continuidade. Aqui a gente já vê a parte da neurulação, que ocorre apenas nos cordados. Quem são os cordados, prof? Aqueles 5 grupos lá, né? Quem? Anfíbios, peixes, répteis, aves e mamíferos. Além dos protocordados, que é coisa que vocês vão aprender lá na frente, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a formação do embriãozinho que a gente conhece. Todos os embriões dos cordados são muito parecidos, se a gente for comparar, tá? Então, todos eles vão passar por esse processo aqui, tá? Aí, eu tenho o quê? A ectoderme, daqueles tecidos, 3 tecidos embrionários lá, ela vai dar origem ao tubo neural, que é isso aqui, ó. E o tubo neural lá na frente vai dar origem ao cérebro e à medula espinhal, tá? E a mesoderme vai dar origem à notocorda, que é essa área aqui. A notocorda, ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Então, a notocorda é o eixo de sustentação do embrião, tá? Isso aqui se forma nas primeiras semanas de vida do embrião. Então, é muito importante a mãe se alimentar muito bem, se cuidar, tomar ácido fólico, que é a famosa vitamina B9, né? Porque é nessa fase que vai ser o desenvolvimento do tubo neural. Então, às vezes, por carência de vitamina B9, de ácido fólico, a criança nasce sem o cérebro, ou com outros problemas neurológicos. Então, é muito importante uma alimentação adequada. E também evitar o uso de fármacos, de medicamentos, né? Alguns medicamentos podem interferir nesse desenvolvimento inicial e provocar graves problemas na criança, no bebê, tá? Então, aqui a gente tá vendo, ó, em marrom a ectoderme. A ectoderme, ela vai dar origem à pele e também ao tubo neural. É estranho pensar que a ectoderme, a parte mais externa, dá origem ao cérebro, que é a nossa parte mais central, junto com a medula espinhal. Mas gente, pega bastante isso aqui no PSS, tá? Porque muitas vezes a pessoa pensa, não, deve ser o tubo neural, deve vir da endoderme, não é possível. Não, é da ectoderme. Tá? A mesoderme dá origem à notocorda. Importantíssimo, gente, notocorda também é outra coisa que vocês têm que saber, tá? Quando a gente for estudar o reino animal lá, vocês vão ver que tem uma importância grande nos nossos embriões a notocorda, certo? Aí a gente vê as outras áreas, ó, o arquêntero aqui que vai dar origem que é o intestino primitivo, né? Certo? E a gente já vai ver a parte da organologia. Então, olha só, organogênese, que é o quê? A ectoderme, a gente já viu que dá origem aos epitélios, pele, mucosas, e também vai dar origem ao sistema nervoso, muito importante. Junto com os epitélios, tecido epitelial, nós temos as glândulas, como por exemplo a hipófise e a glândula mamária, também faz parte da ectoderme. Aí a gente tem a mesoderme. A mesoderme dá origem à famosa notocorda, que será substituída pela coluna vertebral, eixo de sustentação. Também dá origem aos músculos, às cartilagens, aos ossos, todos os tecidos conjuntivos, que a gente vai estudar esse ano. O tecido embrionário nós temos 3, ectoderme, mesoderme e endoderme. Tecido adulto nós temos 4, epitelial, que quem deu origem aqui é a ectoderme, conjuntivo, que quem vai dar origem é a mesoderme. O que vem a ser o conjuntivo? Vem a ser a cartilagem, os ossos, o tecido adiposo, o tecido sanguíneo, o linfático, tá? Tudo isso aí vem da mesoderme, tá? Tecido conjuntivo, certo? Além de algumas partes do sistema reprodutor e excretor, tá? E parte do sistema cardiovascular também tem origem da mesoderme. Endoderme, gente. Endoderme vai formar o revestimento dos órgãos mais internos e também é importante para formar o sistema respiratório, tá? Alguns órgãos dos sentidos, tá? Entre outros órgãos importantes do corpo, inclusive nós temos todo o trato gastrointestinal.
Lembrando lá do arquêntero, que teve origem ali da endoderme, né? Que seria o nosso intestino primitivo, tá? Aqui, gente, é difícil lembrar de tudo, né? Mas é muito importante saber disso daqui, certo? Então, a organogênese, a gente vê desde a fase lá do antigo ovócito, se transformando até chegar à fase fetal aqui, tá? Pro desenvolvimento do feto, Pro desenvolvimento do feto, existem os anexos embrionários, que vêm a ser o que esses anexos embrionários? Lembram lá que o blastocisto, ele tem uma área de células embrionárias que dá origem às membranas placentárias. Então, não é a mãe que dá origem à bolsa, as bolsas lá que existem dentro da placenta, né? Então, quem vai dar origem é o próprio bebezinho. Então, nós temos 3 membranas, que seria o âmnion, a primeira, a alantoide e o córion, que faz essa conexão com a mãe aqui, ó, que já é a barriga da mãe, ó. Então, essa conexão quem faz é o córion, tá? Existe líquido amniótico na primeira membrana, que é o âmnion. Segunda membrana é o alantoide e tem o líquido alantóico, tá? Aí existe aqui, ó, o saco vitelínico, que no nosso caso regride, ele tem importância só no início do desenvolvimento lá da segmentação e ele depois perde a função, tá? Já para os animais ovíparos, aqueles que botam ovo, o saco vitelínico é nada mais nada menos do que a própria gema, que vai nutrir esse embriãozinho ali por 21 dias, se for no caso o pintinho, né? Aí também é feito, tem âmnion, tem alantoide, tem córion, tudo vai ter igual nós, as membranas ali vai ter igual. Mas ele não vai ter a placenta formada, porque a placenta é a união entre a mãe e o feto. Nesse caso aqui, a gente tem a união da casca do ovo e o feto. A casca do ovo, inclusive, vai ser retirado cálcio e minerais da casca do ovo para formar o esqueleto desse feto. Então, quanto mais vai passando o tempo, mais frágil vai ficando o ovo, até para facilitar que o embriãozinho, o feto, consiga romper o ovo depois, tá? Eu tenho um espaço aéreo para troca gasosa, porque esse embrião também precisa de oxigênio, certo? Aí aqui, né, dos animais ovíparos, a mesma imagem, eu tenho o saco vitelínico, que aqui, pros mamíferos, ele vai ajudar a formar as primeiras células vermelhas, as hemácias ou glóbulos vermelhos, certo? Então, dando continuidade, finalizando já, gente, nós temos a formação de gêmeos. Gente, nunca eu formo gêmeos a partir de um óvulo e 2 espermatozoides. Lembrem, gente, que unindo haploide mais haploide, eu tenho diploide. Nós somos diploide. Se eu unir 2 espermatozoides e um óvulo, eu vou ter haploide mais haploide mais haploide, triploide. E isso é inviável, morre se acontecer. É chamado de polispermia, quando entra mais de um espermatozoide no mesmo óvulo. Então, se torna inviável, não sobrevive, não dá gêmeos. Então, eu tenho gêmeos que são idênticos, univitelínicos, que eles têm origem de apenas um óvulo e um espermatozoide. É o zigoto que se divide ao meio, ou seja, é uma clonagem natural. O bebezinho, o zigoto, se dividiu ao meio, deu origem a 2 bebês idênticos. Então, não tem como eu ter gêmeos idênticos, um menino e uma menina. Por quê? O zigoto era só menino, vai dar origem a 2 meninos. Se o zigoto era menina, vai dar origem a 2 meninas, certo? Eles vão compartilhar a mesma placenta, tá? Então, vão compartilhar a mesma placenta com a mãe aqui, ó. Isso aqui que seria a placenta. Cada um com sua bolsa e líquido amniótico. Já aqui, nós temos os gêmeos bivitelínicos, ou dizigóticos. Dizigóticos porque vai ter 2 zigotos diferentes. Teve origem de 2 óvulos diferentes. A mulher ovulou 2 óvulos, que foram fecundados por 2 espermatozoides diferentes, dando origem a crianças totalmente diferentes. Aí sim eu posso ter um menino e uma menina, gêmeos dizigóticos,
ou bivitelínicos, cada um com a sua placenta, tá? Aqui dá para ver melhor, ó. Aqui, um óvulo e um espermatozoide monozigótico ou univitelínico, gêmeos idênticos. Aí, olha a placenta, que a união com a mãe é só uma que existe para os dois. Agora, nos dizigóticos ou bivitelínicos, cada um tem a sua união com a mãe, ó. Placentas separadas. Certo, gente? E chegamos ao fim, né? Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula.